Alô Brasil! Estamos aqui hoje com destaque Pernambuco. Meu nome é Nil Santos e estamos hoje com um convidado muito especial, diretamente do Mercosul, vou dizer direto, né? Da Argentina. E quem está trazendo ele por aqui é o nosso amigo Eliabe Serafim, que é o cara do artigo 1, exatamente, artigo 1. E eu vou apresentar para vocês essa conversa, que vai ser uma conversa variada, né? Vamos falar de política, vamos falar de cultura, vamos falar de economia, vamos falar um pouquinho do sistema jurídico, né? O Gustavo Gutierrez é o convidado especial e vocês vão conhecer ele agora, aqui, ó. Gustavo Gutierrez, tudo bem? Tudo bem, boa noite, boa tarde, bom dia, né? Para todos. Na internet não tem dia, não tem noite, né? Depende de quem está assistindo e que na situação está. E meu amigo Eliabe Serafim. Fala, Nil Santos. Fala, doutor Gustavo Gutierrez, que está aqui já há 2 semanas. Uma satisfação enorme voltar aqui ao teu podcast, que é um dos maiores sucessos. Saí ficando feliz agora com o programa, né? Que você está destacando, que é Brasil e Manchete. Brasil e Manchete. Isso é muito bom. A partir de 2026. Isso é muito bom, porque isso só faz enriquecer mais conhecimentos para toda a sociedade. E o Gustavo Gutierrez aceitou o convite de participar do Brasil em Manchete? Claro, com certeza. Eu botei uma faca na garganta dele lá na padaria, aí ele não disse mais nada. Gustavo Gutierrez, se apresente para nós aqui. Bom, eu sou advogado trabalhista, na verdade. Aqui na Câmara da Verdade. Dessa Câmara da Verdade, né? Câmara da Verdade. Eu sou advogado trabalhista, sou presidente, aliás, de uma fundação na Argentina, que é a Fundação Nuevo Milênio, e também sou membro da ABCCRIM, a Academia Brasileira de Ciências Criminais, e agora, muito recentemente, membro da Abraguinfort, o que o professor Eliabe já foi o presidente, fundador da Abraguinfort. Então, estou aqui por esse convite, na verdade, da ABCCRIM, da Abraguinfort, e também eu trouxe da Argentina, um reconhecimento para o professor Eliabe e para o Dr. Carrillo, que são os referentes das ONGs que eu mencionei, né? Bem, vamos começar aqui. Eu estou operando e apresentando ao mesmo tempo, tá? Isso é um fator inédito no Nordeste. Eu não conheço ninguém fazendo isso. No Sul eu não sei. Mas eu sou um dos pioneiros aqui nessa situação. Então vocês vão me perdoar se por acaso eu deixar de mostrar alguma imagem para você aqui, mas a gente está iniciando. Mas eu vou ficar craque. Não se preocupe com isso, não. Multifuncional. Multifuncional. Eu fazia isso na rádio, então a gente vai começar a fazer agora nos podcasts. Então, Gustavo Gutierrez, vamos começar falando da Argentina ou do Brasil? O que você acha? Como você quiser, eu acho que falar da Argentina é também falar do Brasil. Falar do Brasil é também falar da Argentina. E o nosso amigo Eliabe Serafim, ele colocou aqui uma pauta, uma filazinha aqui para mim, ó, onde ele diz o seguinte aqui: vamos falar sobre as opiniões gerais sobre política, economia, Brasil e Argentina. Você é formado na área do direito, né? Exatamente. Como é que é o sistema jurídico da Argentina e que difere do Brasil? Tem alguma diferença, mas no essencial, Nilo, no essencial é a mesma coisa. A gente também tem aí uma primeira instância, uma segunda instância, tem tribunais superiores locais, tribunais máximo tribunal da Argentina é a Corte Suprema da Justiça. Então, assim, eu acho que são sistemas muito similares, né? E também tem a função do advogado, acho que também é parecida mesmo à função que tem no Brasil. No Brasil, sim, eu acho, a quantidade de advogados que, por exemplo, a OAB tem registrados é impressionante. Na Argentina, para que vocês conheçam, um parêntese aqui. Eu estou falando em português, eu quero dizer para vocês, estou fazendo o meu melhor. O meu português, como vocês já podem estar sabendo, a minha primeira língua é o espanhol, né? Então, no final você vai
se despedisse. Exatamente. Então, eu faço o meu melhor. É a primeira vez que eu estou falando em português, na verdade. Assim, o tempo todo. Aqui no Brasil, eu já vim para aqui, mas ainda não tinha a confiança suficiente para falar em português. Então, estou fazendo. Me desculpa se eu cometer algum erro na fala, mas aí eu vou dominar, como eu comprometi com o professor Eliab aqui, o português daqui a pouco, né? Mas vamos lá. Então, assim, na Argentina, você não tem uma OAB, não tem uma entidade que vai nuclear, vai reunir todos os advogados do país. Você tem em cada estado, não? Como a Argentina também é um país federal, ou federativo, como vocês falam, em cada estado provincial, que a gente chama de província, você tem um colégio dos advogados. Então, você para advogar, por exemplo, eu moro em Salta, que é longe de Buenos Aires. Buenos Aires fica a 1.200 quilômetros de onde eu estou morando. Eu moro em Salta. Salta fica para o norte do país. Então, se eu quisesse advogar no Buenos Aires, eu tenho que me colegiar, fazer um registro em um colégio dos advogados em Buenos Aires para exercer a minha profissão. Não tem como fazê-lo se você não faz esse registro. E você tem que pagar por esse registro, pagar uma mensalidade, pagar uma inscrição e tudo mais. Então, eu acho, para mim, na minha opinião, eu acho muito melhor o sistema do Brasil, dos advogados se reunir numa entidade só, e aí eu acho que até os advogados, até um limite, podem advogar em cada estado da União Federativa do Brasil. Isso na Argentina não acontece. Então tem essa limitação, esse limite que eu não acho muito bom para a profissão geral. Se torna até mais burocrático. Exatamente. Tem muita burocracia, e assim, por isso que não tem muitos escritórios no país todo, na Argentina. Não tem. Você tem escritórios locais. Não tem muitos escritórios que tenham alcance nacional, como se você tem aqui no Brasil, né? Uhum. Eliab, faz um comentário a respeito dessa situação, essa diferença entre Brasil. Isso, eu já ia pedir a palavra. Veja, em relação a essa prática do direito, né, e eu conheço muitos argentinos que chegaram aqui através de amizade mesmo com brasileiros, achando que ia poder advogar, né, abogar. No entanto, ele se decepcionou, ele se frustrou, porque percebeu que ele não ia ter as prerrogativas, né, que a gente chama aqui de um advogado. Então, o que ele foi ser? Motorista, né, de turismo, até hoje. É um cara inteligente, né? Sempre que posso falo com ele e pergunto ele: você quer voltar para a Argentina? Eles também não querem voltar. Ele está ganhando muito bem. Então, para todo efeito, pela moeda que ele tinha lá na Argentina, o que ele ganha aqui é bem melhor. Mas não sei se ele, como operador de direito, se não tivesse essa distinção da OAB, ele atuaria na área dele, porque tem várias especializações. Eu, na minha opinião, tá, se um dia fosse parlamentar, a minha pretensão era criar, sim, uma oportunidade para aqueles bacharéis formados em direito. Por que não? Qual é a diferença entre um bacharel e um bacharel com a carteira? É somente a prerrogativa e a legitimidade que ele tem junto aos tribunais, né? O bacharel, ele não pode fazer audiência, ele não pode despachar com o juiz. Ele pode, sim, nos bastidores, atuar nos memoriais, pode elaborar peças, né, com parcerias, mas ele não pode atuar. Então, é um nicho que pode estar ficando de lado por conta da falta de um olhar governamental. Esse é meu ponto de vista. Tá? Mas respeito que deva-se ter uma entidade que possa identificar, investigar, fiscalizar aquelas atividades que estão exercidas de forma incorreta. Essa é a minha opinião. E com relação à educação. Educação, você é um profissional da área de educação, né? Do direito, eu vejo que
existe ainda uma questão muito difícil. Aí você busca, através da Abragenfor, esse intercâmbio entre Sim, Brasil e Argentina, Sim, a gente está Chile. começando agora, né? A gente está começando agora com a vinda de Gustavo, essa vinda dele foi muito valiosa, onde podemos estreitar mais esse relacionamento na parte educativa, que é o que nós pretendemos fazer, e ele vai falar melhor no final dessa fala, né? Desse podcast. Ele vai explicar melhor como é que vai funcionar. Eu já adianto que nós iremos sim abrir mais as portas para o Mercosul, para os países que conseguem intercambiar, né? Que é justamente fazer o processo, né? Intercultural ou multicultural, qualquer que seja o professor ou o estudante, ele pode melhorar e aumentar seu aprendizado de acordo com essa transculturação. Eu ia aproveitar e perguntar ao nosso Gustavo Gutierrez como é que está a educação no nível médio e nível superior na Argentina. Bom, Nilo, eu acho que educação... Não, acho não, é uma verdade, é um fato. Na Argentina tem as mesmas deficiências que tem nos outros países da América Latina, da qual forma parte o Brasil também. Então, assim, a educação ela tem, eu acho, uma grande falta, que é um preparo assim, sólido, um preparo interessante, um preparo muito mais bem feito no nível primário, no nível meio, entendeu? Então, por quê? Porque muitas pessoas vão chegar à faculdade, à universidade, com muita deficiência para ler. A lectoescritura, que a gente chama na Argentina lectoescritura, é uma deficiência que eu estou percebendo assim, que nos últimos quase 15, 20 anos, vem se desenvolvendo de modo impressionante. Quer dizer, você já pode encontrar pessoas que não consigam ler um texto direitinho e ainda pior, um texto, um trecho um trecho longo. Vamos dizer, eu não vejo já pessoas lendo livro completo, né? Já ler um texto assim um pouco denso, um pouco muito grande, é uma dificuldade enorme. Por quê? Porque a gente traz isso. Então você tem isso aqui, que é um celular, e a lógica do celular é o tempo todo ficar olhando, assistindo 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos e mudar de novo para outra coisa. Então, assim, eu acho que a lectoescritura vai piorar. Eu não sou otimista nessa posição, né? Eu acho que vai piorar isso se o governo, o Estado, as ONGs, quem quer que for, não toma as providências necessárias para impedir que a lectoescritura piore ainda mais do que já está. Então, isso é o básico. Depois a gente pode falar de universidade, de nível superior e tudo mais. Mas acho que isso é uma deficiência que vai ter consequências muito ruins para o mundo todo. Não estou só falando do Brasil, estou falando do mundo todo. E agora com a inteligência artificial? Pior ainda. Pior, porque você já bota aí a resposta que você acha que a inteligência artificial é quase como um Deus, né? Então, o que está aí a inteligência artificial botar como resposta não é debatido por ninguém. Quase que é a verdade numa tela. E não, você não tem a verdade numa tela. Você tem a verdade é uma construção cultural. É uma construção dialética. A verdade não pode ser imposta por uma pessoa, por uma máquina, por uma inteligência artificial. Por um banco de dados.
Não pode. Porque se você acredita que essa é a verdade, que essa é a solução toda da vida, então você se converte numa máquina. E uma máquina não pensa, não sente e não tem criatividade. Então você aí deixa de ser humano para se tornar uma coisa que é muito perigosa. Híbrido. Aí, situação do humano híbrido. Que a gente chama já de post-humanismo. Cuidado com isso. Né? Porque o post-humanismo, precisamente, é isso. É conseguir que uma pessoa não queira ser mais pessoa, não queira ser mais ser humano, senão um ser melhorado, entre aspas, com inteligência artificial, aparelhos, isso que está ainda por vir. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tomar as providências necessárias e fazer da humanidade uma necessidade. Né? É isso que eu penso sobre a educação hoje no mundo todo, porque nem Brasil, nem Argentina ficam assim isolados, não tem jamais esse isolamento. Eu já conheço alguma coisa da Europa, conheço alguns países, fui de visita. O mundo é igual, sobretudo o Ocidente. O Ocidente é a mesma coisa. Você vai olhar para Roma, não vai perceber uma diferença muito grande com Recife, com Salta, com Buenos Aires, porque a gente já está vivendo num mundo que tem assim moldes de tudo. O McDonald's está na Roma, está em Salta, está em Buenos Aires, está em Recife, está em São Paulo. Né? Então assim... Isso se deve às marcas globais, né? Exatamente. Globalismo, né? Então o globalismo já é uma realidade faz muito tempo atrás. Faz muito tempo. Então, o que eu quero dizer? É que esse post-humanismo aonde nos querem levar, tem que ter resistência dos seres humanos que ainda querem ser livres. Isso que eu penso, né? Mestre Eliabe, essa relação máquina-seres humanos. Eu vejo como um processo natural. Tá? Ainda tem causado medos para alguns profissionais e também aquelas pessoas que ainda não têm uma profissão definida, porque elas não estão envolvidas diretamente. Eu escutei do grande consultor especialista, né, César, não sei o nome dele, do Careca, ele disse uma coisa que eu concordo plenamente, é que se você não domina a máquina, você será dominado por ela. E esse processo é um processo em tudo, não é só na máquina, não é só na tecnologia. Ele trouxe como uma forma de exemplificar que você não precisa ser humanoide, você precisa ser humano. Tá? Diferente do robô que poderá estar do teu lado no dia a dia do trabalho, que vai dar bom dia, mas tudo ali existe uma programação. Mas na hora que você perguntar para ele como foi o final de semana dele, ele não vai saber responder. Porque não vai haver uma interação, né, cognitiva entre a pessoa humana com o robô. Então, na educação, eu penso que vai haver uma mudança radical, já está ocorrendo, porque já se percebe que diversos assuntos, diversas temáticas, talvez não estarão nos livros. Eu creio que vai ser muito mais rápido você encontrar na própria IA, respeitada aí as devidas proporções, em que ela mesma diz que as informações poderão estar erradas e que cabe à pessoa procurar um consultor. Você que gosta de pesquisar as plataformas sabe muito bem que é isso. Inclusive eu estava vindo no carro com o Gustavo essa semana e perguntei a IA quem era o professor Eliabe. Nem eu mesmo sabia de tantas informações que a IA me passou. Então eu fiquei, ainda hoje eu repeti essa mesma pergunta. Eu estava... Mas você tem muitos perfis em plataformas de rede social? Não tenho sim, mas assim... LinkedIn, por exemplo. Não, tenho todas, mas a questão não é esta. A questão é que a rapidez com que eles condensaram o meu perfil, tá, fizeram melhor do que eu
enquanto especialista na área de carreira, que sou, e que dou mentoria nessa área, eu não faria para mim. Deu para entender? Então, eu não gosto de usar a palavra facilidade, mas a flexibilidade com que a IA traz para aquele que gosta de pesquisar é muito bom, é positivo. Porque ele junta o conhecimento dele, que já se tornou um aprendizado e também um autoconhecimento, ao ponto de ele poder validar ou não. Então, você dizer que as consultas, né, que a gente chama de prompts, né, junto à IA, elas poderão ser a única, a resposta verdadeira, é um equívoco. É por isso que é preciso ter muito cuidado. Você que é docente, você que é professor, você que está sendo estimulado, você, como eu, que tem a formação em Google for Education, então sabe muito bem os cuidados que se deve ter quando você pedir para seus alunos fazerem pesquisa na internet. Isso a gente começou lá atrás. Pode pesquisar na internet, sim. As pessoas não vão pesquisar na internet. Entendam como a internet agora como a IA, porque ela vai trazer o formato da sua consulta de acordo com o seu pedido. É claro que, repito, uma coisa que eu sempre vou falar. Se você não souber fazer a pergunta, não espere uma boa resposta. Eu queria fazer um esclarecimento com relação a... Eu tenho feito aqui bons estudos a respeito inclusive estou fazendo palestras, né, a respeito da inteligência artificial. Esse exemplo que o nosso Eliab trouxe com relação a perguntar a IA quem é o professor Eliab. E aí a IA foi lá e respondeu. O que é que ela faz? Ela faz uma triagem rapidamente em todas as redes sociais. E se você tiver descrição de suas atividades dentro dessas redes sociais, como LinkedIn, Facebook, Instagram, entre outras publicações, ela consolida tudo e traz isso de forma organizada. Então você tem realmente um perfil bem completo nesse aspecto da descrição da IA, porque ela consegue fazer essa varredura em 5 segundos. É engraçado que eu lembrei agora que naquele mês de junho, onde eu fui homenageado na Alep, tá? O rapaz que fez o memorial para colocar lá no voto de aplauso, ele me deu meu resumo pronto e perguntou: o senhor pode validar aí? Eu não sei que você pegou isso. Aí foi quando eu entendi que ele tinha pego pela IA. Algumas coisas a IA não traz correta sobre mim, né? Eles citam algumas áreas que eu não atuo. Mas aí, como ela própria diz, né, eu tenho que pesquisar. Então, assim, para algumas pessoas mete medo. Para algumas pessoas é algo novo. É porque se alguém, por exemplo, deixa eu colocar aqui, se alguém, por exemplo, fizer uma má interpretação das suas atividades profissionais e registrar isso em algum lugar, ela também vai buscar. E aí ela traz e anexa àquela descrição. Né? E se você tiver, por exemplo, também respondendo um processo que não seja de forma sigilosa, vai aparecer também alguma coisa relacionada a isso. Olha, eu sempre vou dizer, e não sei se o doutor Gustavo concorda, se você concorda, mas a IA não é ética. Ainda não. Ela não é ética. Mas está se estudando isso. Eu acho que não vai chegar. Eu acho que não vai chegar a isso não, porque a ética, ela vem do comportamento. Sim, concordo. Ela vem com a formação de caráter que se constrói. E isso você não vai conseguir colocar na máquina. Não é verdade. Porque tudo que tem na máquina é uma programação. Todos nós fomos mapeados, estamos sendo mapeados, como você bem colocou aí, que é uma resposta rápida de segundos. Isso é tão perigoso para alguém querer saber algo a meu respeito se ele fizer uma pergunta elaborativa, do tipo: quantos carros Eliab tem? Olha, já existe, né? Você que é ouvinte, você que está nos assistindo, existe plataforma que identifica onde você mora, seus documentos. Isso vai de encontro, inclusive, à LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que já existe no Brasil, e que, quem sabe, aqueles que liberam, né, ou desautorizam, né, informações de uma pessoa pode ser processado. Mas aí, voltando à sua colocação, e até interrompi, fica à vontade, né? Você estava falando, né, sobre a questão do estudo. Não, lógico, mas isso é importante, esse esclarecimento desse assunto que a gente está falando,
porque nós temos que informar à população, ao telespectador, de que a inteligência artificial está chegando, está transformando e, de certa forma, vai ter um impacto social e psicológico. Isso é fatal nesse momento de transição. Até se encontrar qual o melhor perfil de fluxo de desenvolvimento, aí nós vamos ter uma fase mais equilibrada. Eu hoje, inclusive, compartilhei, talvez com você e alguns amigos no WhatsApp, eu fiz um compartilhamento, vou explicar aqui, sobre o desenvolvimento da questão genética, em que a IA já começou, alguns experimentos estão sendo feitos na Itália, em Israel, sobre desenvolvimento genético. E isso é algo que dizem que para 2030, eu já calculo que 2035, 2040, isso possa ser uma realidade. Ou seja, fazer uma programação genética para que seres humanos venham com mais saúde, com mais longevidade, com mais desenvolvimento de inteligência, potencial de inteligência, né? Então tudo isso está sendo avaliado e sendo feito de uma forma planejada para que seres humanos da transição da Agenda 2030, ou seja, no ano 2030, casais possam planejar seu planejamento familiar ser dessa forma. Olha, Quer dizer, eu não sei, eu não concordo, tá? tem Eu não algumas concordo. coisas Sou que- conservador, então. Tem algumas coisas que não serão permissíveis, né? Porque eu entendo como um ato divino. Tem E aí coisas- entra a questão da ética também, né? E tem coisas que serão permissíveis desde que o homem libere. Então, hoje eu estava justamente fazendo algumas perguntas elásticas, né? Ou seja, mais escaladas, para ver se a IA ela me surpreendia na resposta. Mas ela me surpreendeu. Significa dizer que, assim como eu, deve ter pessoas, tá, que estão com um nível de inteligência acima. E vou dizer isso com bastante propriedade. A inteligência artificial não é mais inteligente que você. Tá? Ela tem informações compiladas, tá, através de um processo de algoritmo, onde, na hora que você cria a pergunta, elabora a pergunta, que são os prompts, ela consegue estabelecer conexões fáceis de respostas. Mas, repito, nem sempre são as respostas verdadeiras. Assim, eu vou dizer uma coisa aí, eu vou falar uma questão interessante que eu estou pensando aí com a fala do professor Eliab. Tem um biólogo prestigioso na Espanha, chama-se Máximo Sandin. Máximo Sandin é um doutor em biologia e tem muitos textos interessantes, todos em espanhol, alguns em inglês. Mas aí ele diz num texto uma coisa que eu percebi muito importante para falar de inteligência. A inteligência, diz o Dr. Sandin, é a emergência do trabalho coordenado. Por quê? Porque ele, como biólogo, faz e fez um estudo, uma análise, uma pesquisa de como que a inteligência surgiu, a vida inteligente surgiu, como que a primeira célula surgiu. Então, assim, ele concluiu, pelo menos parcialmente, porque toda conclusão na ciência é parcial, é precária, é provisória. Vamos falar a verdade, que não tem isso da verdade da ciência. A verdade não é uma só, é única, nem para sempre. São verdades e construções parciais. Então, a célula primeira, ela foi conformada pela coordenação dos primeiros micro-organismos. Então, os primeiros micro-organismos foram os que se conjugaram, se reuniram para fazer alguma coisa. E assim surgiu a primeira célula complexa. Então, isso que ele chama de inteligência
e o conceito biológico de inteligência. Inteligência não é, vamos dizer, saber muito matemática. Inteligência não é aprender rapidamente uma coisa abstrata. De fato, você tem também aí a teoria de Gardner, das 7 inteligências múltiplas, né? Que fala sobre os tipos de inteligência. Então, ele fala de inteligência cinética, que é a inteligência do movimento, inteligência abstrata matemática, inteligência interpessoal, inteligência intrapessoal, enfim. Então, a inteligência é a emergência, uma resultante do trabalho coordenado para fazer alguma coisa, para conseguir algum objetivo acontecer. Desde esse patamar, eu acho que nem poderia se falar de inteligência artificial. Porque aí você não tem um conjunto de elementos que vão se reunir para conseguir um objetivo. E você tem uma pessoa que programa essa inteligência, e essa inteligência é um robô mesmo, não é outra coisa. Então, falar de inteligência, para mim, quero dizer, na minha opinião, é quase que um sacrilégio, né? Porque inteligência é inteligência viva, humana. Tudo o demais, as outras coisas, são robôs que estão se aperfeiçoando, que estão se... Baseados em matemática. Exatamente. Né? E estão se... E ainda mais, é só uma visão matemática da vida. E a visão poética da vida? Onde que fica? Porque, exatamente, a inteligência também é fazer poesia. Chama de metafísica, exato. Né? Então, a poética da vida está se perdendo também. Eu acho, assim, muito importante. Então, quando falam para mim de inteligência artificial, esse nome mesmo é uma contradição. É o que a gente chama de oxímoron, em espanhol. Existia até a conotação descritiva que seria internet das coisas. Você viu que esqueceram esse esqueceram, termo. Mas era uma nominação muito mais precisa. Exatamente. Então era a internet das coisas. Exatamente. Aí tiraram esse termo, essa terminologia. Exatamente. E colocaram inteligência artificial. Porque vende mais. Vende mais. Exatamente. E é um nome, inclusive, mais antigo, viu? É um nome mais antigo. Esse ano é dos anos 50. Essa história de inteligência artificial Exatamente. Vem ainda dos anos 50. De lá Tem pra cá... Tem uma película de Spielberg que chamou-se Inteligência Artificial. Isso. Eu tô lembrado. Tá lembrado? Que é um Pinóquio, na verdade é um Pinóquio digital. Isso. Eles criam um robô que chega até a sentir amor pelos seus donos. E essa é inteligência artificial. O que a gente, para complementar e mudar, dar sequência no nosso assunto, que é o seguinte, estava falando aqui sobre educação, entramos na inteligência artificial, certo. E a gente sente que você explicou que existe uma dificuldade hoje na grande massa de cidadãos argentinos na questão educacional, muitos deles estão com problemas de leitura, e aí a inteligência artificial veio, eu coloquei, pode atrapalhar essa singularidade de ter o indivíduo, o cidadão, mais próximo da leitura. Exatamente. E aí a inteligência artificial vai tornar ele mais preguiçoso, ele já vai buscar tudo eletronicamente, não já vem com tudo, com áudio, com tudo ali. Exatamente. E tal. E esse saber vai ser um saber meio que pasteurizado. Exatamente. Não é isso? Pasteurizado. Não sei se você entende essa palavra, sim, pasteurizado, entendi, né? Entendi. Então eu vejo aqui, por exemplo, um dos assuntos da nossa pauta seria aqui, ó, intercâmbio cultural. Até que ponto essa deficiência, essa dificuldade da educação, porque isso também acontece no Brasil e está se agravando. Nosso sistema educacional está aqui, o professor Lebo que não me deixa mentir, nosso sistema educacional está precisando de reciclagem, precisando urgentemente de reciclagem.
temos uma questão ideológica muito implantada na educação dos mais jovens e também no nível universitário. Existe uma deficiência hoje técnica na formação de advogados, na formação de médicos. Nós estamos vendo isso na engenharia também. Então, como é que você pode desenvolver um intercâmbio cultural para poder compensar esse tipo de... Eu tenho visto, inclusive, que alguns países estão mudando até questões que eram obrigatórias em faculdade, como, por exemplo, TCC. Estão abandonando o TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, né? Intercâmbio cultural poderia ser um complemento de alguma forma? Como é que você... Para mim... Qual é o objetivo aqui desse intercâmbio cultural? O que é que pode ajudar nesse aspecto? Ainda bem que você tocou essa temática aí, porque uma das, eu acho, das soluções, não vamos falar de soluções aqui, porque resolver, uma das sugestões, uma das respostas que a gente pode dar para reverter essa gravação que você falou da educação, na leitura-escritura, na Argentina, no Brasil, eu acho que no mundo todo, porque eu acompanho jornais... Provocar o interesse também do aluno, né? Eu acompanho jornais de França, eu falo francês, eu acompanho jornais dos Estados Unidos, eu falo e posso compreender o inglês, eu falo também, posso compreender italiano, entendeu? Eu acompanho jornais de quase que todo mundo ocidental. Vamos falar ocidental, porque quando a gente fala do mundo, eu acho que é Ocidente e o mundo. Vamos falar do ocidental, porque você aí tem a Rússia, a China, todo mundo oriental, que eu não conheço muito a realidade. É outro comportamento. Isso, mas o mundo ocidental tem um padrão. Tem. Bom, então, como é que esse intercâmbio cultural pode ajudar a desenvolver uma inteligência humana que possa trazer, vamos dizer, um outro patamar para as pessoas, uma outra mirada, um outro horizonte nesse mundo que a gente está vivendo, que da miséria econômica, miséria espiritual, miséria intelectual, miséria cultural. Então, para começar, já a vivência, por exemplo, de eu vir para aqui, falar um outro idioma, a gente aqui está falando, e para as pessoas que estão nos ouvindo, assistindo, é normal, mas para mim, que eu tenho uma outra língua materna, é tudo um sucesso, Nilo, entendeu? Conversar com vocês, compartilhar momento, conversar com certa fluidez, fluência no idioma, já é um sucesso. Então, o que acontece? Já é um intercâmbio. Esse intercâmbio vai melhorar a minha pessoa? Sim, com certeza, com toda certeza vai melhorar minha pessoa. Então, se eu vou melhorar com isso, todo mundo pode melhorar. O fato de aprender um outro idioma já muda muita coisa para você, intelectualmente, psicologicamente, culturalmente, você já tem outra visão do mundo, porque tudo aprendizado é uma mudança na visão do mundo. Então, o intercâmbio cultural não é só o idioma. Eu não volto para casa com uma melhora do meu português. Eu também volto para casa tendo assim recolhido a energia das pessoas, a cultura de vocês, a comida diferente, a fala, um jeito um modo de pensar, um jeito de andar. Tudo isso para mim é um enriquecimento da minha pessoa. Se todo mundo tivesse a oportunidade de viver o que eu vivi esses 15 dias aqui, eu acho que o mundo seria melhor. Pelo menos um pouco melhor. E já é muito, né? Por que todo mundo não tem essa oportunidade? Porque temos uma questão econômica que não é fácil, né? Viajar não é fácil,
a gente não consegue pagar passagem, não consegue pagar moradia, aqui, estadia, tudo mais. Então, que eu acho que a gente tem que fazer através das ONGs, porque eu não falo dos governos mais. Eu acho que já isso de pedir para o governo já não dá certo. Esperar do governo, dos estados, não dá mais. Não dá mais. Então a gente tem que tomar o que o pessoal dos espanhóis chama o touro por las astas, pelas astas, e fazer isso acontecer. Já não esperar, ficar esperando do governo. Então, a gente, como consegue? Através das ONGs, através da Bragenfor, através da BCCRIM, através da fundação, através das pessoas que vão fazer isso acontecer. Então, por isso que eu acho que é importante, que a gente vai falar agora também com o professor Eliabe, que é o papel das ONGs. Exato, o papel das ONGs, e a gente já está fazendo, olha só que interessante, já com essa vida aqui, a minha vida aqui, vamos fazer um projeto, estamos pensando com o professor, de fazer um projeto com um curso importante de operador intercultural bilíngue. Português, espanhol. Isso. Então, eu vou deixar o professor também desenvolver essa ideia, mas aí, por que isso é importante? Porque já é um primeiro passo para a gente enriquecer a sua cultura, o seu idioma e começar isso que você falou. Vamos fazer a educação melhor? Então, já não esperamos dos estados, dos governos. A gente faz acontecer isso agora. É verdade. Isso que o professor Gustavo cita é de grande relevância, principalmente aqueles que têm interesse da multidisciplinaridade. E como um pensador também que sou, tá? E gosto dessas conexões, tá? Não é só do relacionamento, do contato humano, do lazer, da noitada, não. Creio que o lado intercultural vai ser bom para que o brasileiro, o aluno brasileiro, o professor brasileiro, seja quem for, tá? E é importante que ele esteja ligado a alguma ONG para dar respaldo a essa formação. E aí alguém pode perguntar, quando terminar a formação, o que é que ele vai ser? Aí eu sempre respondo, você pode ser o que você quiser. Transformar o conhecimento, ele nunca se acaba. Então você pode transitar Brasil-Argentina sem ser interpelado, e lá não existe nenhuma proibição de você transitar, né? Eu digo que para transitar, ter o local, né, certo, que você está hospedado, mas assim, propagar melhor o curso. Então, eu fico feliz, né, por essa ideia que surgiu agora, na hora do café. Vejo que um café de negócio nos traz, né? A gente teve essa semana, né, um café de negócio muito bom também lá com o Romero, na padaria Piedade. Mas eu quero dizer que cada momento, ou cada instante que a gente senta com uma pessoa inteligente, a gente não só aprende, como também a gente soma. Então, eu quero agradecer, Gustavo, em nome da Abraginfor, esta oportunidade que para você que está assistindo pode estar pensando, mas isso tem a ver muita coisa. Se você sai daqui para a Argentina só para passear, você pode estar limitada a uma informação que não está atualizada. Olha só. No entanto, essa formação ela vai trazer você online, vai te mostrar quais são os pedaços, quais são as áreas, quais são as ciências que se comunicam entre Brasil e Argentina. Eu gostaria de fazer uma colocação onde você colocou aqui cursos. Esses cursos, a Abraginfor vai oferecer mais um foco em profissionais. Qual seria o perfil? Veja bem, a Abraginfor vai apoiar o curso que será dado pela Fundação Novo Milênio, Fundazione Novo Milênio. Que é a fundação do Gustavo. Haja um respaldo, né, no Brasil, porque você sabe que tudo que se faz de fora, até mesmo mestrado, doutorado, é importante que haja uma relação de instituição de ensino. Nesse caso, como se trata de formação e a Abraginfor tem dentro do seu estatuto a previsibilidade que pode também desenvolver pessoas, aliada ao pensamento da Fundação
e o Dr. Gustavo preside, então não há nenhum óbice, né? A gente vai sim apoiar e melhor, né? As pessoas vão procurar também a Brasilfor para se associar e para ter oportunidade, inclusive com condições especiais, isso mesmo, porque é uma formação internacional, né? Eu poderia dizer até sul-americana, né? Para que você possa intercambiar. Não estou aqui querendo imitar o governo do estado nem a prefeitura, que faz um trabalho parecido, mas o nosso trabalho vai além, porque ele vai para uma formação, tá certo? Para que você se projete melhor no mercado de trabalho. Esse é o objetivo, porque você tem uma coisa bem interessante, só para fechar, sobre a questão do TCC. Eu tive uma reunião com um dos diretores de faculdade aqui, né, antes do Natal, e disse para ele, esse foi um dos maiores erros do MEC, cometido em 2018, quando estipulou uma resolução para que se tornasse facultativo as faculdades obrigarem a elaboração do TCC. Eu, tá, enquanto professor, docente, tá, certo, tive, eu acho que muitos orientandos que vão nos assistir sabem muito bem que foram mais de 100 orientações de TCC. Tá? E eu não sou o mágico, nem sou fazedor de ideias. Apenas, dentro da minha área de atuação, eu tenho capacidade, sim, expertise, proeficiência de poder orientar o aluno naquele tema. Então, eu era bastante procurado, porque dentro do curso que eu lecionava, a disciplina que eu ministrava, tinha aderência ao tema que o aluno procurava. Então, o que eu disse para o diretor? Meu espaço colaborativo, lá em Piedade, será a banca que falta na faculdade. Entendi. Então, eu queria também fazer essa colocação. Quando você fala do TCC, defendendo, inclusive, né, para que o TCC não fosse facultativo. Isso. Né? Pelo que eu soube, muitas questões a respeito da comercialização desses TCCs. Pessoas que não fazem o TCC e encomendam para outros fazer. Aí compra aquele TCC e entrega. Então, o que é que essa substituição do TCC seria por provas de projetos, participação, entre outras coisas mais práticas, que realmente colocasse o aluno dentro do processo e não terceirizasse isso. Não, eu concordo que, de fato, alguns TCCs que chegavam em minhas mãos, eu voltava, mandava refazer. Por quê? O olhar que eu tenho como um docente e um domínio na temática, eu via que aquele aluno não tinha capacidade elaborativa de poder redigir um TCC naquele nível. Por exemplo, um tema de assédio moral mesmo, né? A aluna chegou para mim, quando ela me entregou, eu disse, foi você que fez TCC? Ela disse, por que a pergunta? Não responda com a pergunta. Responda afirmativamente, sim ou não. Eu percebi que ela titubeou e eu disse para ela, olha, eu vou dar uma chance para vocês. Falei, não é FG. Tá? Eu vou lhe dar uma chance, coisa que não deveria fazer. Mas eu sou do acolhimento. Você tem a chance de refazer o TCC e trazer na linguagem que você aprendeu em sala de aula. Sabe por quê, Nil? Porque a linguagem que ela trouxe foi uma linguagem jurídica. Totalmente jurídica. Existe uma diferença entre você fundamentar a legislação, aquele tema dentro da legislação, existe a diferença entre você redigir um TCC numa linguagem juridiquês. E que não era o momento. Eu achei precipitado da parte dela e disse para ela, se alguém fez isso para você, que é o que eu percebo, você errou. Não vou te dar 0. Vou dar a chance de poder você refletir e refazer. E aí, claro, eu não dei a nota máxima, porque a penalidade que eu deixei de dar para ela, que ia ser sumária, eu dei uma nota mediana capaz dela poder ser aprovada. Então, essa questão da comercialização existe sim, mas com a IA hoje, não seria diferente se de repente houvesse a aplicação do TCC. Mas o que eu quero dizer
é que algumas faculdades falham, erram. Não é só porque tem que publicar o TCC quando tem uma nota acima. Não é isso. Isso não é o bastante quando o TCC não tem a proatividade. O que quer dizer isso? Quando o aluno não tem a capacidade de aplicar aquele conhecimento no mercado de trabalho. Por isso que eu sou a favor da educação continuada. Que é educação continuada? É aquela em que a relação entre instituição de ensino e mercado de trabalho, considerando aí empresa privada, ela possa se comunicar. Então, o aluno está na faculdade aprendendo lá direito comercial dentro de gestão comercial. Eu fui um dos professores. Então, como é que ele aplicaria o conhecimento dentro do direito comercial, dentro do cargo dele, que ele atua na área comercial dentro da empresa, se muitas vezes as empresas, elas são, eu diria, elas não cumprem a legislação. Você está entendendo a contradição que existe? Então, assim, eu coloco aqui para você que não está fazendo o seu TCC, por uma questão de ordem ou da faculdade, lembrando que não é que foi tirado, ficou facultativo. Os cursos que são desobrigados são os cursos tecnólogos, os cursos de 2 anos, esses são desobrigados. Mas os cursos de 5 anos, tá certo? Eles são facultados, né? A faculdade não é obrigada a pedir do aluno, mas eu vejo isso como um perigo iminente daqueles que querem projetar uma carreira profissional dentro de uma formação acadêmica. Isso é um assunto bastante polêmico, né? Que merece uma atenção especial e talvez uma sequência aqui de debates que a gente possa fazer aqui no nosso podcast. Vamos trazer aqui um aluno, e eu que trabalho tanto na área acadêmica como no mercado, eu tenho sim a dosimetria disso, tá? E não é nenhuma fala leviana, tá? Porque eu convivo com isso, porque as pessoas dizem, rapaz, eita, eu lembro que eu fiz isso lá no meu projeto. Aí você vê o quanto o TCC poderia ser mais proativo. Faltou alguém da instituição de ensino, não quero aqui pré-julgar, que pudesse dizer assim, olha, TCC pode ser aplicado. E vou fechar dizendo uma coisa que eu lembrei agora. Meus alunos lá da Facultu, que hoje é Uninovo, lembram, né, que no último período eu os levei para um restaurante, que eu não vou dizer o nome, tá certo? Lá na beira-mar de Olinda, e que o objetivo qual era? Era justamente um diagnóstico empresarial como forma avaliativa do projeto. E nós fizemos o projeto na prática dentro de um restaurante, tá? Considerando que os indicadores ambiente, precificação, atendimento, qualidade do alimento, né? Que era a pizza, que era o produto, e gestão. Eram 5 indicadores. No final não, durante, o gerente perguntou, o que está acontecendo? Aí se fala com o professor, aí ele veio para perguntar para mim, por que os alunos estão anotando? Não, estão aqui também avaliando. Ah, sim. Aí isso é interessante. Depois de tempo, um dos funcionários, não sei, procurou a faculdade para que me procurasse para eu poder justificar como é que foi o atendimento. E aí eu disse, olha a oportunidade dos alunos ganhar dinheiro. Vender aquele projeto. Vender. Porque na hora que ele fez um diagnóstico, eu podia escolher quais dos alunos que tiveram o melhor aproveitamento naquele projeto, transformá-lo em um projeto e vender. Porque quando você faz observações, né, em um diagnóstico nos indicadores, você tem que dar também a parte resolutiva. Você tem que dizer o que é necessário para corrigir aquele gap. E nós tínhamos essa resposta. Então fica aí a dica. Bem, nós estamos chegando na parte final, né, e não poderíamos deixar de aproveitar a oportunidade de estar aqui com o doutor Gustavo Gutierrez,
representando o time argentino. Eita. Eita, Eu vou poxa. sair da mesa. Agora eu quero ver. Então, doutor Gustavo Gutierrez, e a seleção argentina, hein? Campeã do mundo. Campeã do mundo. Campeã do mundo da última Copa. Exatamente. Ela é tetra, ela é Não, penta. não vamos falar disso É agora. tri. Deixa eu ver. Não vamos falar disso agora. Eu vou lhe dizer, na verdade. Tri ou é tetra? Eu acho que é tetra, né? É não, Não, tri. é tri. É, Tricampeã acredita? do mundo, sim. Joga bem, verdade. Peraí. Ela não foi bicampeã. Era o Uruguai que era bicampeão nos anos 30, né? Sim. Ela foi 86 ou foi 88? Não, ela foi campeã também Não, a nos anos Argentina 30. foi campeã em 1978, 1976 e 2000, no último nos campeonato. anos 30 não foi. Quem foi o Uruguai, né? Foi o Uruguai, exatamente. Ah, tá. Então Que foi- no Rio da Plata, na verdade, são 4. Aí com o Uruguai são 4, né? Mas eu vou falar a verdade. Eu não gosto muito de futebol. Eu não sou um fã do futebol. Eu gosto mais do tênis. Mas eu assim, os acompanho a seleção. os A argentinos- Argentina tem uma tradição futebolística muito grande. Mas para mim, no futebol, só tive uma pessoa que movimentou o meu coração, que foi Maradona. Mas não porque Maradona fosse um jogador brilhante e eu acho o único que ele foi, mas porque ele teve uma épica. E essa épica do Maradona sair de o que a gente chama lá Vila Miséria, que é um lugar muito pobre, mais pobre que uma favela, com piso de terra mesmo, e se transformar num personagem mundial, universal. Até o Papa queria ter o Maradona nesse momento e queria conhecê-lo. Essa época não tem mais. E por que não tem mais, na verdade? E isso, para fechar essa nossa conversa sobre inteligência artificial, sobre educação, veja, tudo tudo se está conecta. conectado, É. exatamente. Porque já agora acabou o tempo das grandes pessoas, dos grandes personagens. Vocês tiveram aqui o Getúlio Vargas, a nossa Argentina tive o Perón, Evita Perón, Che Guevara, olha só. França tuvo De Gaulle, Norteamérica tuvo Roosevelt. Os grandes personagens acabaram. Por quê? Porque a estrela hoje é o robô, a inteligência artificial. Voltamos para o princípio. Então foi um círculo. Então os grandes personagens acabaram. E acabaram também no esporte. Porque o esporte não está assim, isolado da cultura global, da cultura universal que hoje a gente vive. Então, você tem no esporte um jogador como Uma Messi. referência. O Messi. Cristiano Ronaldo. São grandes jogadores, são grandes vendedores, mas não tem a épica que tinha Maradona. Até que tinha Pelé, que tinha Garrincha, que tinha, vamos falar, Romário. Eu falo do Zico. Então, assim, Para mim, Zico foi mais jogador do que o Romário. o Eduardo Galeano, que é um escritor de Uruguai, na verdade, muito conhecido na Argentina, eu acho no mundo lá, da fala hispana toda, falava assim: o Maradona foi o mais humano dos deuses. O mais humano dos deuses. Porque foi um deus sujo, foi um deus humano, foi um deus que caiu, se levantou e voltou para a glória, para cima. Então, assim, essa épica, essa experiência de vida não tem mais e não vão ter, não vamos ter jamais, porque já o humano está se transformando. Então vamos, eu acho que para fechar isso, que essa conversa que para mim foi muito enriquecedora e muito interessante,
dizer o seguinte. Olha só, o Nilo, eu gostaria de fechar com algumas palavras de gratidão aqui para o professor Eliabe, Na que câmera da verdade. foi o meu anfitrião todos esses dias. E até eu comprei um livro de um brasileiro que é psicólogo, psiquiatra, psicanalista. Eu li uma coisa muito interessante. Os hebreus, quando recebem... Quem é o autor? Pode falar. eu não lembro agora o autor. Eu até vou Novak, creio que acho, mas não estou lembrando agora. Mas é brasileiro, mora em São Paulo. O livro chama-se A Disposição para o Momento, que eu acho que é. Então, assim, ele fala assim, os hebreus, que ele é judeu, tem uma tradição, deixar na sua casa o melhor lugar para o estrangeiro, para o forâneo, para aquele que vem de um outro lugar. Sim. Então, assim, quando eu vim para aqui, eu percebi que o professor Eliabe, particularmente ele, tudo Brasil, tudo Recife, eu acho que foi para mim uma muito boa recepção, mas eu percebi que o professor Eliabe deixou o lugar da sua casa, da sua vida, o melhor lugar para esse estrangeiro aqui. Então aqui eu já não me sinto mais estrangeiro, eu sinto também o Brasil a minha casa, por causa da atitude, da disposição espiritual, intelectual, psicológica e material do professor Eliabe. Então eu queria agradecer, assim, na câmera, a sua conduta, a sua disposição para mim. E eu acho que é uma tradição, e ainda que a gente não é hebreia, é uma tradição do coração. Porque assim, você encontrar um outro, e já enfrentar o infinito. E esse infinito é o que a gente enfrenta cada dia, e o que a gente já viveu aqui e vai viver, eu acho que sempre. Então, o grato professor, eu que agradeço, e fica aí essas minhas palavras para você de despedida. Eu fico feliz, e, inclusive, eu quero dizer que você talvez não tenha percebido, isso que você falou sobre ter um lugar, eu aprendi com meu pai, né, que já não está mais conosco. E ele dizia, na ponta da mesa, né, que era uma mesa parecida com essa aqui, com 12 lugares, ninguém sentava no meu lugar. E não sei se você percebeu que você tinha um lugar lá na minha mesa. Exatamente. Lá na ponta. E não é nada de confronto, é de alinhamento, tá? É de olhares, né? Olhares. Então, Gustavo, você será sempre bem-vindo, tá? Como você bem sabe, a casa é simples, nós somos simples, mas somos hospitaleiros. Afinal de contas, além de brasileiros, somos nordestinos. O nordestino tem esse calor humano, né, Nil? E recepcionar bem as pessoas. Ressalvado aí as devidas proporções, tá certo? E as exceções, né? Mas saiba que eu tenho certeza que você faria o mesmo se eu fosse lá no seu país. Gostaria, como você bem sabe, que a gente conversou nos bastidores, ter mais uma receptividade elástica. Mas quem sabe, na próxima, quando você vir, você estará muito bem assessorado. Bem, vamos encerrar nossa entrevista, nossa participação hoje no Destaque Pernambuco com... deixa eu trazer aqui para mim, porque eu me enrolei aqui. Me enrolei aqui no teclado, mas tudo bem, agora já tá comigo aqui. Vamos encerrar essa participação dessa dupla magnífica aqui da educação, do desenvolvimento humano, que é o Eliabe Serafim, está sempre aqui com a Abragem For. Espero que em 2026 estejamos juntos mais uma vez. E um prazer muito grande de ter aqui no nosso Voxcast a presença do nosso querido hermano, né? Eu posso dizer que Exatamente. é um hermano, o Dr. Gustavo Gutierrez, que deu aqui um exemplo de sabedoria,
de conhecimento, e espero que eu possa até participar dessa mentoria, desse curso de desenvolvimento Sim. bilíngue aí, Sim, porque senhor. tem um grande interesse, inclusive, de um dia conhecer a Argentina, né? Você já é convidado. É. Já está convidado. Eu quero conhecer a Argentina, quero conhecer o Chile também. Eu conheço São- os dois, eu é. tenho o privilégio de conhecer os dois. Então, fica aqui o agradecimento. Bem, Posso Pelé, deixar meu contato? melhor do que Maradona. Isso aí, sem dúvida nenhuma. Não tem comparação, tá? Agora, parabéns realmente pela seleção argentina, que foi campeã na última Copa. Eu torci bastante para os argentinos, Eu coisa também. que o brasileiro quase não faz, né? Torcer pela Argentina, o pessoal aí às vezes queria me surrar de babau, que a turma chama aqui, né? Porque eu torci pela Argentina na final. E gostaria muito até de ter a camisa da Argentina, né? Por que não? Como eu faço futebol aqui, nós temos um programa que está estreando aqui, já estreamos aqui experimentalmente, que é o De Frente para o Torcedor, e a gente conversou a respeito da seleção argentina, mas falamos principalmente dos técnicos de futebol, que está tendo uma invasão de argentinos Exatamente. no futebol brasileiro. Hernan Crespo. Hernan Agora, Crespo, o Vojvoda, agora chegou mais um que veio do Independente, né? Esqueci o nome dele, agora vai assumir o Botafogo. É mais um técnico da Argentina que vem, um fã do Bielsa, né? Que é um grande técnico lá da seleção argentina, e vem comandar o time do Botafogo, que é meu time do coração. Eu sou botafoguense no Rio de Janeiro, alvirrubro aqui em Pernambuco, e assim, a gente torce muito que o futebol brasileiro possa se reerguer, assim como o futebol argentino conseguiu se recuperar. Chegou em 2 finais na Copa que houve no Brasil em 2014. A Argentina estava lá e quase foi campeã em cima da Alemanha. Chegou novamente em 2022 com sucesso. Parabéns aí à turma do Messi. E o Brasil está devendo. Agora, cadê os técnicos brasileiros? Não é? E outra coisa que eu soube, né, só para encerrar uma curiosidade, a formação de técnicos nos cursos de técnicos na Argentina tem credenciamento mundial. Já o credenciamento de técnicos no Brasil não é mundial. Ele é só válido para o Brasil. Eu acho que a seleção brasileira agora tem um técnico italiano, é verdade? O Isso, Ancelotti. Isso na Argentina não poderia acontecer jamais, eu acho. É. Eu acho. Porque, para mim, é uma coisa. Quantas Copas tem a Itália? E quantas Copas tem o Brasil? E eu acho assim, muito curioso que o Brasil, que é pentacampeão mundial, tenha um técnico italiano. Para mim, é curioso mesmo. Porque assim, e veja só, pensando assim, quanto estão se enriquecendo os países com técnicos da Argentina, Brasil, né? Então, isso é também um intercâmbio cultural, Sim. né? Isso é também um intercâmbio cultural. E por que não trazer também a formação dos técnicos da Argentina para aqui, por exemplo? Então, veja como tudo vai se acomodando num horizonte só, porque Sul-América é um horizonte só. Se a gente não tem essa visão, então a gente, um geral argentino dizia assim, o ano 2000 vai nos encontrar unidos ou dominados? Você que acha? Qual é a resposta? Pois é. Eu tenho um livro que está aí de um técnico nosso, foi campeão em 94, que é o Parreira. Parreira, você viu ali, né? Então, o futebol é o esporte coletivo mais cobiçado do mundo em termos de marketing, em termos de vendas, em termos de interesse dos jovens, mundialmente falando, não é? E esse esporte já está começando a se proliferar nos Estados Unidos, que é uma força econômica. Não é à toa que vai ser agora a Copa do Mundo 2026, Estados Unidos, Canadá e México. O México já tem uma paixão pelo futebol, mas Canadá e Estados Unidos ainda não. Ainda não. Mas está em processo.
que eu quero chegar é o seguinte: vocês são dois profissionais da área de desenvolvimento humano, não é? E eu coloco que o futebol é um processo de desenvolvimento humano. É cultura. Só que ainda não chegou no Brasil esse parâmetro. É. Os times de futebol do Brasil, eles não têm um compromisso educacional com os seus jogadores, seus atletas. Eles têm a escolinha de futebol para colocar e transformar esses jogadores em profissionais atletas. Mas a parte cultural deles ainda continua muito aquém do que deveria ser. O futebol deveria ser, na minha opinião, o futebol deveria ser um fator de desenvolvimento educacional. Ou seja, como é feito nos Estados Unidos, um profissional da natação, um profissional do A basquete, universidade dá o sustento. ele só vai para o futebol, aliás, desculpe, o futebol americano, e o basquete, o beisebol, se ele tiver um desempenho, boas qualificações, um desempenho paralelo nas universidades. Caso contrário, ele não vai ter incentivo, não vai ter oportunidade. Então, e o que é que você tem? Você tem atletas de alto nível. Ele não só é um grande atleta, mas intelectualmente também desenvolvido. É um grande ser humano desenvolvido. Isso não acontece. Não sei na Argentina, mas aqui no Brasil não acontece. River e Boca, que são os equipos mais grandes da Argentina, tem até colégios. Tem colégio primário, tem de nível meio, mas universidades não tem ainda. Eu acho que seria um projeto muito interessante. Isso de fazer essa integração. Olha só, continuamos na integração, entendeu? Fica aí a dica, de repente, eu sou um dos incentivadores desse projeto. Gostaria muito de estar uma oportunidade num clube que fosse aqui do estado de Pernambuco, que a gente pudesse implantar esse tipo de projeto e expertise, de relacionar que jogadores que estão no setor infantil, juvenil, juniores, possam chegar no profissional intelectualmente também preparados. É um esporte coletivo e de desenvolvimento em que os jovens se interessam muito. E nesse parâmetro que você, durante a nossa entrevista, falou, da perda do interesse da leitura, perda do interesse de muita coisa, possa ser o esporte esse incentivador, que possa ser um vetor de desenvolvimento. Exatamente. Eu vou entregar a palavra final também para o Eliabe se despedir e a gente já termina nossa entrevista hoje aqui. Eliabe. Maravilha. Eu gostaria mais uma vez de agradecer essa rica oportunidade de estrear aí nesse seu programa, né? Destaque Pernambuco, né? Que tenho certeza que vai ser um sucesso dentro do canal Voxcast, né? Voxcast. Né? Voxcast. Eu lembrei que existe um nome em Voxcast, mas é Voxcast. Anota aí. E começa a seguir. E usa o triplo C. Curta, comente e compartilhe, tá? Isso. Porque é importante para que haja o engajamento da conta e também suas perguntas que possam ser feitas. Bem, obrigado, doutor Gustavo, pelas suas palavras. Quase que me faziam chorar aqui, de emoção, pela sua simplicidade também, que eu tive a oportunidade de conhecer. Já imaginava, desde o nosso primeiro contato, mas pude ver o quanto você também é disciplinado como eu, né? Nos aspectos de tempo, de tudo. Eu sei que tento se adaptar às minhas agendas, meus horários, não é fácil, né? Os horários argentinos, as refeições argentinas são diferentes do brasileiro, mas foi só por uma boa, eu diria, apetite, né? Que nós gostaríamos de ter. Espero ter gostado também da nossa receptividade. Agradecer Nil aí, esse cara engenheiro, empreendedor nessa área de comunicação, tá? E ele não está estreando, tá? Na verdade, ele está apenas reiniciando, renovando, porque ele já é bom no que faz. A todos vocês que ficaram até agora, você que vai assistir no gravado, você poderá sim mandar suas perguntas, sugerir pautas, isso é muito importante. E se você quiser me seguir em 2026, lembre-se, eu trabalho com legado e trabalho com inventário profissional. Quem quiser saber, é só me procurar nas redes sociais, @Eliabe Serafim, no Instagram, no Facebook e no LinkedIn. Ou então pelo WhatsApp, 81 99700 0601. E lembre-se,
Eu capacito pessoas a abrirem portas onde só existem paredes. Até a próxima, Nil. Doutor Gustavo, diga o seu contato. O meu Instagram, nada mais, e o Gustavo E. Gutierrez 333, triple 3, né? Gustavo E. Gutierrez 333. Eu vou, Esse é o meu eu vou Instagram. traduzir para o português. Isso, vamos lá. Deixa eu colocar aqui. E Gustavo E. Gutierrez Eu vou trazer 333. o português. É o seguinte, ele está dizendo assim, é Gustavo E. Gutierrez. Gutierrez com Z Três. no final. Isso, Com Z no final. Gutierrez com Z no final. isso. E 333. Triple É, 3. porque aqui nós temos uma confusãozinha, É. fazer essa observação, né? É. Com a letra E. Aqui no Nordeste nós chamamos E. É. No Sudeste eles falam E. Ah, Né? tá, Então, tá, quando entendi. você falou aí Gutierrez, É. E. Gustavo E. Gutierrez 333. É, essa letra E aí E é a depois- letra E mesmo. E depois aí a Fundação Novo Milênio, você procura aí no Google, vai encontrar muita Gustavo E. Gutierrez Gutierrez 333. E é a isso. sua fundação é a Novo Milênio. Novo. que significa Novo Novo Milênio. Né? Isso. Você Novo- volta aí no Google, Só que- Novo Milênio, É. vai sair tudo Vai sair? as informações. É, Exatamente. então beleza, porque se escreve Novo Milênio e vai aparecer depois aqui na colocação. Eu vou fazer aqui. Já tá aparecendo, olha aí, dá uma olhada aí. Já tá aparecendo. Então, vou apertar a mão de todos dois. Vamos lá, todo mundo junto aqui. Isso. Tamo junto. Valeu. 2026 vai ser melhor. Vai ser melhor. Vai ser melhor Exatamente. e o nosso professor vai estar junto com a gente no Brasil e Manchete. Valeu? Certeza. Grande abraço. Valeu, tchau.